Amém? Amém. A paz Brasil, a paz mundo, a paz nações. É um prazer imenso que nós se colocamos diante da presença de vocês. Você que está em casa, no carro, em algum lugar nesse momento. Esse amigo que vos fala é o Bispo Kleber. Estamos aqui no pé do Monte de São Roque, aqui, onde ontem nós subimos para fazer com Deus uma aliança, assumir com Ele o compromisso. Um compromisso que nos leva a herdar do Pai a herança. Porque a herança só é entregue para aqueles que é filho. E o filho, ele está a qualquer momento, a qualquer hora com o pai. Ele não reclama da situação. Ele está ali obedecendo, acatando a ordem do pai, porque ele sabe que é o melhor para ele. Porque nem sempre a repreensão é favorável, muitas vezes. Muitas vezes o filho pode até se escandalizar por não entender, mas lá na frente, ou até mesmo no futuro, ele vai entender o porquê o pai o disciplinava tanto e pegava assim tão pesado com ele. É pro bem, porque o pai só quer o bem da gente. E é através desse pai que eu quero levar a você essa palavra de salvação, de vida eterna. Porque se um pai carnal, pequeno, que não tem poder sobre a vida, ele quer o melhor para aquele que nasceu, que ele criou ali, que ele disciplinou, embora muitas vezes nem tenha o conhecimento de Deus, na verdade. Ele ainda pega duro, ainda. Ele quer ensinar da maneira dele, muitas vezes da maneira que ele foi criado, por ensinamentos de doutrinas humanas, ensinamentos que vêm da antiguidade, dos bisavós, dos tataravós, dos avós. Ele quer passar para o filho, porque ele quer o bem. Mas o bem não está em nós. O bem está muito além do que nós podemos ver. O bem está lá em cima, que é o bem maior. E esse é o pai que, quando aquele pai terreno parte da terra, ele morre, você está sob a proteção dele. Você está sob os cuidados dele a todo tempo. E ele tem um amor muito grande por você. E eu vou levar ao seu lar, a você que está nos ouvindo aí da internet, aos jovens, esperançosos, cheios de sonhos no coração. Embora vocês mesmos não podem realizar sonhos. Só há um que pode realizá-los, aquele que tem poder da vida, que é, o teu nome é Jesus Cristo. Vocês fazem planos, projetos. Quantos de vocês já não fizeram planos na vida e deu errado? Quantos de vocês já não tentaram da maneira sua, com a força do braço, até mesmo sendo rebelde contra o pai, contra a mãe, achando que já sabia, que já podia caminhar com as próprias pernas. Mas no fim você viu que não era assim. Você se entristeceu, se angustiou. Hoje você se encontra amargurada, triste, abalada, até mesmo depressiva. Depressiva, trancada num quarto, dorme através de remédios, alucinações, porque desobedeceu a voz daquele que te cuidou de você, aquele que te trouxe ao mundo, na verdade, que é um pai e uma mãe. Imagine quando você desobedece, então, a voz de Deus, que é a maior de todas, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dessa depende toda a lei e os profetas. Dessa palavra o homem não tem para onde correr. Se ele é um pregador da palavra, tem como você conhecer. Você examinar se ele é homem de Deus. Porque ele sendo homem de Deus, ele não pode colocar a família acima de Deus. Você não pode colocar o filho, não pode colocar a mãe, o pai, o neto, seja lá quem for. Você não pode adorá-lo. A adoração somente a Deus. Se algum pregador fala para você colocar sua família acima de Deus, então ele está mentindo. Ele não é um pregador, ele não é um servo de Jesus Cristo. Ele é o anticristo, na verdade. Porque o pai, ele não aceita o segundo lugar. Porque ele deu o filho. O filho que nunca pecou na vida. Aquele que nunca falhou, aquele que é santo. Ele nasceu santo e é santo eternamente. E ele deu por mim e por você, que somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nu, que não temos nada para oferecer a ele. Pelo contrário, nós damos trabalho para ele dia e noite. Que ele fez o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Mas depois que ele fez o homem, formou o homem, colocou no mundo, ele nunca mais teve descanso. Ele olha para nós dia e noite. O guarda de Israel não dorme nem dormitará, aquele que te guarda. Né? Porque se ele não edificar a casa, em vão nós edificamos uma família, uma casa. Nós não podemos tomar conta dos filhos. Quantos pais aí não tem hoje desesperado por ter uma filha nas drogas, na prostituição, uma filha que um traficante levou embora, bem dizer, e ele não pôde fazer nada. Ele teve que ver, chorar lágrimas de sangue e deixar embora, porque ele não tem domínio sobre isso. Se ele não colocar Deus na frente, ele não pode construir um lar, uma família, ele não pode ser bem sucedido, ele pode ser rico, ele pode ter os bens materiais que for dessa terra. Se ele não tiver Deus, ele não tem vida. O casamento é abalado, é esfriado, é separação. Quantos de vocês hoje não estão separados?
da amada que um dia casou. Um dia foi lá e Deus foi testemunha disso ainda. Que você jurou fidelidade até a morte e hoje ela está distante, está em outro país. Você está aí parado, aí triste, abalado. É para você que Deus está falando. É com você que Ele quer falar. E se você está sentindo Ele falar, é porque é o próprio Deus que está aqui nesse lugar. Aqui não é o homem, porque o homem não tem nada para te dar. Eu sou um simples vaso, um vaso de barro. É um vaso de barro e vai tornar o barro um dia. Mas eu tenho certeza que depois desse barro eu vou estar lá em cima na glória. E se você crer na palavra que vai ser pregada aqui, você também vai estar lá. Porque é ela que vai te levar à salvação. O reino do céu é tomado por esforço. Né? Se algo na terra, no mundo, a gente tem que se esforçar a trabalhar para ter um carro, uma casa, imagine a vida eterna então. O que não for, você não vai ter que deixar para trás por causa dela. Você imagina as iguarias da sua maneira de viver. Aquilo que você gosta de fazer, algo que você já até desde pequeno você faz. Você saber que aquilo desagrada a Deus, você vai ter que deixar para trás. Ou você deixa para trás ou você perde a salvação. E esse mundo tudo passa. Hoje você está aqui, amanhã você pode não acordar mais. Amanhã você já não pode mais se encontrar respirando, porque você não é o dono do ar. Você é só o projeto, só o dono do ar, o que deu espírito de vida. Um dia ele vai pedir esse espírito. E ele pede a hora que ele quiser. Antes de Cristo vir ao mundo, Satanás tinha autoridade para tocar a vida, o demônio. Ele tinha autoridade sobre a morte. Mas quando o Filho de Deus foi introduzido no mundo, quando o Pai introduziu o primogênito no mundo, ele já perdeu essa autoridade, porque assim que ele ressuscitou, que ele foi crucificado e ressuscitou, ele desceu no inferno. Foi o primeiro lugar que ele desceu, foi no abismo, para pegar a chave da morte, da mão de Satanás, e a chave do inferno. Então o demônio não tem autoridade. Pode ser uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que tomou um tiro na cabeça, qualquer coisa que ela fez. Ali, se ela morreu, foi permissão do Pai, porque o demônio não tem mais autoridade. E se o Pai permitiu, é porque ele viu que não ia dar bom fruto. E toda árvore que não dá bom fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Se ele se indignou com a figueira, quando ele passou de longe ali, ele bateu o olho numa figueira, e ela não deu fruto, ele amaldiçoou quem fala você, que tem o poder de raciocínio. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento. Você só viver no mundo para fazer o mal, para ter ódio do próximo, aquele que foi criado à tua imagem e semelhança. Você só querer para você, não olhar para o irmão, aquele pequenininho que está debaixo da sarjeta, aquele que bate na sua porta pedindo ajuda. Quem falar você se você não der fruto. Esse fruto que ele quer não é o seu dinheiro, não, porque ele é dono de tudo. Embora o evangelho precisa da sua colaboração, da tua oferta para pagar as pessoas que trabalham, pastores, pessoas que são enviados nos 4 cantos do mundo para estar levando a palavra. Mas só que o seu dinheiro, esse dinheiro que eles têm aqui é um papel para Deus, ele não é nada. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos se manter, então a obra de Deus também precisa. Mas acima de todas essas maravilhas que ele criou, que ele fez, você está acima de todas elas. Nós se encontramos aqui nesse lugar, aqui, ó, você pode contemplar as maravilhas da natureza aqui nesse lugar. Mas nada disso para Deus teria valor se você não existisse. Então ele fez para que nós viéssemos a desfrutar e ao olhar essas coisas que existem, só pelas coisas que existem, sem contar os sinais que ele faz hoje de milagres e maravilhas. Mas se ele não fizesse esses sinais e maravilhas, só pelo céu, pelo mundo, pela terra, pelo mar, nós já tínhamos que crer que existe um Deus, né? Que está acima de tudo e de todos. Então o homem não pode se prostrar diante de uma imagem no canto da parede, uma imagem que foi criada pelo homem. O homem não pode se prostrar diante de nada que não seja o único Deus. Jesus Cristo falou, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fora dele não tem salvação, não tem vida. Amém? Eu vou pregar aqui uma passagem que eu quero que ela fique gravada no seu coração, em nome de Jesus Cristo. A respeito do grande mandamento, né? Aqui. Os saduceus, o vento aqui tá demais, aí bate na folha aqui, cai. O princípio das dores, aliás. Os amados que prestem atenção, por favor. Marcos, capítulo 13, versículo 3. Aqui Jesus Cristo passa para nós entendimento do que ia acontecer nos últimos tempos. Ele sendo Deus, o autor da vida,
Ele não precisava esperar o tempo passar para saber o que ia acontecer. Ele próprio já sabia o que ia acontecer aqui na frente. Como o ser humano ia agir, como ia ser, o que ia acontecer. Ele é Deus, ele sabe tudo. Ele pode tudo. Então presta atenção na palavra você, que essa palavra é para a sua salvação, é para a sua vida, para que você tenha o seu lar abençoado, a família abençoada. Para que até aquele filho seu que esteja nas drogas, o marido traindo, foi embora com a amante, que ele possa voltar. E você vai ver como é que ele vai voltar. Você vai ver como é que você vai abençoar o seu filho, que ele vai tomar nojo das drogas, da bebida. E ele vai aprender a te respeitar, como é da vontade de Deus. Né? Em nome de Jesus Cristo. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular, né? E tão importante que era que os discípulos chegou em particular. Por quê? Porque era coisa que ele já não expressava para multidões. Tem coisas que ele não vai falar, ele não fala para o mundo, isso daí é só para discípulos, só para aqueles a quem é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço, se entregar de corpo e alma para ele, aquele que renuncia à própria vida, aborrece a própria vida, e você recebe essa revelação. Como você nos vê aqui nesse momento, aqui nesse lugar maravilhoso, eu, essa serva de Deus abençoada aqui, que logo mais eu vou estar mostrando ela para vocês, em nome de Jesus Cristo, que estamos aqui, viemos ontem de noite, de madrugada nós descemos aqui para esse lugar, para ter um encontro com Deus. Enquanto o mundo se encontra se destruindo, filhos, até mesmo matando o pai por causa de dinheiro, daqui a pouco você vai ver essa jovem aqui, o pai, o prazer que ele não sente em ter uma filha dessa. E você pode ter uma filha assim na sua casa, um filho assim na sua casa. É você entregar ele na mão de Deus e colocar a sua vida na mão de Deus. Logo mais você vai estar falando com ela também, e ela vai estar passando aquilo que Deus colocar no coração dela. Porque nós só pode dar aquilo que recebemos. E como aqui desce do alto, que nós buscamos, então nós passa para você nesse momento, em nome de Jesus. Então ali os discípulos, Tiago, João, André, lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Né? Que coisa? Os sinais dos tempos, a vinda, a consumação do século, a vinda dele no mundo. É isso que eles querem saber. O homem ele quer ir além. Ele quer saber das coisas que vai acontecer lá na frente. Já pensou se ele falasse para você hoje, ó, você vai morrer desse jeito, assim, assim, assim. Como é que você não ficaria desesperado? O que eu vou morrer assim, senhor, mas não tem como mudar, não, esse quadro, não? Não, não tem. Mas só que ele não vai falar isso para nós. Embora ele sabendo que jeito que cada um de nós vai partir desse mundo, ele não vai falar. Senão o homem fica desesperado. Né? Ele deixa para cumprir o curso da vida. Né? Embora você pode até abreviar esse tempo também, se você quiser. Né? Fazendo coisa errada, praticando imoralidade, iniquidade, você pode ir antes do tempo. Se você quiser, depende de você. Se você quiser que seus dias se prolonguem nesse mundo, é você honrar seu pai e sua mãe acima de todas as coisas, Deus e seu pai e sua mãe, obedecer. E seus dias se prolongarão na terra. Então, Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Né? Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? Porque hoje a palavra de Deus está sendo pregada, o evangelho está sendo levado para você, a Bíblia está sendo aberta, o céu está sendo aberto dentro da sua casa. E muitas vezes você não dá atenção para isso. Você tem algo mais importante, né? Você se apega em outras coisas que não é vida. Então você fica sem saber da verdade. E quando aparece qualquer um lunático ou algum instruído pela medicina,